Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crime nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material muito interessante e que eu acho que pode agradar muitos tipos de leitores. O material é esse daqui, ó, Dragoneiro. Temos aqui o volume 1 e 2, já teve review aqui no canal do volume 5 e agora eu trago pra vocês o início dessa saga que é totalmente imperdível. Publicado originalmente na Itália pela editora Bonegg, aqui no Brasil pela editora Mitos desde 2019, essa é uma obra que vai agradar tanto os leitores normais de quadrinhos super-herói como um todo, mas também vai agradar muito quem curte um bom mangá, tá? Acho que para leitor de mangá que está começando a querer ler alguma coisa que não seja só mangá, isso daqui é talvez a obra mais interessante para essa transição. E para todo mundo que quiser fazer uma transição dos quadrinhos americanos normais, dos heróis normais, e falar, porra, vou começar a ler essa Bonegg que tá todo mundo falando, Dragoneiro pode ser uma passagem excelente para você mudar de áreas. Além disso, Dragoneiro tem características que o tornam um material sem concorrente na banca. Não existe nada parecido com Dragoneiro, nada que supra as não necessidades, mas a vontade dos leitores de lerem alguma coisa de fantasia nesse estilo. Não tem nenhuma publicação na banca, não tem nada similar a isso saindo atualmente, e essa daqui é uma edição espetacular para isso, tá? Então vamos lá. Dragoneiro sai pela editora Mitos, nesse formato aqui, que é o formato italiano, tá? Capa cartão, papel offset, 100 páginas de quadrinho por edição. As páginas são todas em preto e branco, tá? Com uma arte espetacular e um roteiro extremamente consistente. As edições saem de maneira bimestral e atualmente a gente tem a edição número 8, se eu não me engano, na banca. É um material que chega na banca. As bancas atualmente recebem Tex e Dragoneiro. Então é um material que você consegue encontrar na banca, mas obviamente você compra facilmente pelo site da Mitos e também pelo site da Amazon. Sempre tem as edições e sempre com descontos, né? Você não precisa pagar o valor cheio. O valor dele é em torno de R$28, tá? Atualmente está nessa faixa de R$28. E como é um material bimestral, mesmo que você venha para mim e fale, porra, Rodrigo, mas eu vou entrar em mais uma revista, mais uma série para eu acompanhar. Cara, pelo menos é bimestral. Então já é alguma coisa que dá para dar Pô, são só 6 por ano. É alguma coisa que dá para tentar pensar em botar no orçamento. Afinal de contas, a gente coloca no orçamento um monte de revista mensal que custa aí mais de R$20 e que muitas vezes não entrega as 100 páginas de qualidade que você vai encontrar aqui a cada 2 meses. E talvez você pague o mesmo valor pegando uma promoçãozinha ou até na Amazon ali de bobeira com algum desconto. Então vale ficar de olho para esse tipo de coisa. O Dragoneiro foi publicado originalmente na Itália em 2007, mais ou menos, com uma edição, uma minissérie, uma edição especial, que conta a história do Ian, que é um batedor do governo lá dessa história aqui, que mata um dragão e acidentalmente bebe um pouco do sangue quando ele mata o dragão. É um super dragão poderoso e com a morte desse dragão ele acaba ganhando alguns poderes. Não, ele não vira um super-herói nem nada disso. Mas ele passa a ter uns sentidos mais aguçados, ele passa a ter ele tem algumas coisas um pouco além de um humano normal, tá? Além disso, a espada dele passa a ter uma lâmina preta com alguns poderes ali, então ele se torna um cara além do normal. Essa série foi um sucesso enorme na Bonegg e daqui pra frente ela ganhou uma edição mensal que começou a sair em 2013, tá? Se eu não me engano. 2013 saiu na Itália o número 1 e continua até hoje. É uma série que sai mensalmente na Itália até hoje, tá num número já elevado, tá aí no número 100 e pouco já. A série é um sucesso tão grande que tem até uma outra série com o jovem Dragoneiro. Ele atualmente tem 34 anos na história, mas existe uma história dele bem mais jovem, mais inconsequente, ainda antes de ter matado o dragão e tudo mais. Uma edição até violenta, com uma classificação até maior dentro da revista e tem uma pegada totalmente diferente. Mas essa ainda não sai no Brasil. Quem sabe no futuro saia. O material que a gente tem aqui, tá, publica exatamente as mesmas edições da Itália. A Mitos lançou em 2019 o encadernado do Dragoneiro, que traz essa história dele matando dragão, só que não tem mais à venda. É um material que esgotou tanto na Mitos quanto na Amazon. Quem sabe rola um relançamento depois e tudo mais, mas precisa que esse material comece a vender para que eles pensem no relançamento. Porém, não ter lido essa edição não te impede em absolutamente nada de comprar o Dragoneiro, tá? Eu também não li e isso não é problema. Existem alguns pequenos flashbacks para explicar o que aconteceu antes, porque também na Itália imagina-se que
Saiu aquela edição, teve gente que não conseguiu e depois começou a virar uma revista mensal que a galera começou a acompanhar. Dá para acompanhar tranquilo, dá para entender e dá para se divertir sem ter lido essa edição. Afinal de contas, Dragoneiro número 1 publica exatamente Dragoneiro número 1 da Itália. A Mitos publica na ordem certinha uma edição igual à edição italiana. Então, Dragoneiro 1 traz Dragoneiro 1, Dragoneiro 2 traz Dragoneiro 2 e assim sucessivamente. Então, se acompanha na ordem certinha das histórias da Itália. Tranquilo e vale a pena. Outra característica que é muito comum dentro da Bonegg, que são as histórias fechadas por edição, que você pega em qualquer número, não é uma característica do Dragoneiro. Isso tem um lado negativo para a galera que está acostumada com essa coisa da Bonegg de sempre pegar uma historinha fechada, de pegar uma edição avulsa, tá? Isso é um lado negativo do Dragoneiro, porém é um lado muito positivo para a gente que está acostumada a ler os mangás, que são histórias que continuam por muito tempo e tem aquela pegada do mesmo roteirista ali e tal. E até pra gente que lê os quadrinhos americanos mesmo, de heróis que existem há décadas e a gente tem esse senso de cronologia, de história continuada, tá? Dragoneiro tem esse senso de continuação, as histórias continuam nas edições, existem arcos que se fecham, mas a história como um todo vai seguindo. Então, por um lado, é meio fora das características básicas da Bonegg, mas também, por outro, é legal que a gente está acostumado, cara. Não é uma parada que eu tô falando aqui, eu não tô acostumado. Porra, a gente lê mangá, a gente lê quadrinho americano, existe essa continuidade desde sempre. A gente sabe que porra é essa de cronologia e continuar seguindo a revista. Então isso não é problema, tá? Só pontuando que é uma série para você entrar e uma série para você passar a acompanhar. Curtiu? Acompanhe que a história vai continuar. E o que tem aqui de história, Rodrigo? Bom, aqui a gente tem o roteiro do Luke Enoch, que traz pra gente um fantástico mundo de fantasia, um mundo de RPG. Cara, pra quem curte RPG, pra quem curte Caverna do Dragão, tá? Pra quem curte Senhor dos Anéis, dá pra falar Game of Thrones também, tem algumas similaridades. Pra quem curte esse tipo de mundo de fantasia, Dragoneiro é o quadrinho que você precisa ler. E ele é totalmente diferente do único que se parece um pouco na temática, que é o Conan. Eu disse pra vocês que ele não tem concorrente no mercado, porque eu não tenho um conhecimento total de tudo que sai nos quadrinhos, nos mangás, tá? Mas eu também não vejo nenhum mangá seguindo um clima de fantasia tão intenso quanto a gente tem aqui, uma fantasia europeia. É fantasia clássica, tá? Por exemplo, um que tem ali alguma similaridade no quesito fantasia, talvez, os Sete Pecados, Seven Deadly Sins. Talvez, né? Alguns cavaleiros, espada, Rei Arthur, alguma coisa ali, tá? Conan é um mundo de fantasia, mas tem ali a sua própria era iboriana, é um personagem individual com uma coisa numa narrativa muito mais... É uma narrativa diferente, é uma proposta diferente, é aquele personagem geralmente age sozinho, ele toma atitude, você tem um personagem diferente e uma outra proposta. Aqui é um mundo de RPG, cara. Aqui é um mundo de Senhor dos Anéis, aqui é um mundo de Caverna do Dragão. Tá? O Ian, que é o personagem principal, esse cara que matou um dragão, ele é um batedor. O que o batedor faz? O batedor já tem uma característica que o difere completamente do Conan e que torna esse mundo que se passa a história um mundo muito mais interessante de maneira narrativa pra gente, traz muito mais possibilidades pro que a gente quer. Tá? Esse cara tem a seguinte função. Ele viaja pelo reino, é um reino composto de várias cidades que têm um estilo político semelhante, que elas fizeram uma federação, alguma coisa assim. E esse cara trabalha viajando pelo reino, basicamente colhendo informações e fazendo anotações. Os batedores viajam e vão observar eventos. Aí, durante uma viagem, eles percebem que determinada estrada está com algum problema, eles fazem observação sobre aquilo, eles fazem anotações a respeito do reino que eles vivem. Obviamente, eles se metem em aventuras com criaturas, orques, ogros e dragões. Obviamente, vai ter N sequências de ação, eles vão se envolver num monte de coisa dentro de situações que eles precisem talvez investigar alguma coisa, entrar num calabouço, entrar num castelo, esse tipo de coisa acontece dentro da história. Mas traz pra gente um cara que não tá atrás de ouro e mulheres, ele não tá... Não, cara, ele tá cavalgando, descobrindo coisas e fazendo missões de observação, diplomacia,
cara, isso traz um estilo narrativo diferente, uma proposta diferente de um cara que está simplesmente indo arrumar confusão, de um cara que está simplesmente vagando e brigando com tudo que passa. Não estou tirando nenhum mérito do Conan. Tem uma porrada de quadrinho do Conan e tem um mini Conan aqui, ó, tá? Nenhum. Entenda isso. Só estou dizendo que isso traz uma proposta totalmente diferente. Por isso que eu digo que não existe um concorrente na banca para ele. E eu não sei nem pensar em um que já tenha tido, tá? Porque a gente tem um mundo aqui diferente demais. A gente tem aqui uma proposta daquelas que a gente não vê realmente sempre, tá? Aqui na história, então, ele tem esse cara, o Ian, que é o batedor. Ele tem mais 2 amigos que estão com ele sempre nas aventuras. É um orc, que se eu não me engano o nome dele é Gmor. Porra, nome eu sou péssimo e provavelmente eu vou esquecer, tá? É um orc que, além de ter uma super amizade com ele, ele é meio que o cozinheiro do trio. E tem uma outra que é uma elfa, que se chama Sera. E é uma menina lá, tal, que abandonou o reino dela lá, a comunidade dela por N motivos, e agora ela viaja junto com Ian. E a gente já começa a primeira edição com esse trio formado em ação. Não é aquilo de, vai começar uma história com a origem, e por que eles se juntaram, e dali fazer... Não, cara, a história já começou. Ele já é um batedor, ele já tem 30 e poucos anos, ele já matou o dragão, ele já tem poderes, e a história já começou. E isso é muito bom. Com o passar das histórias, que se desenvolva o passado, se conte alguma coisa em flashback e tudo mais. Mas eles têm um trio que já age junto. E isso é muito legal. Acho que isso é um ponto bem interessante e que tira um pouco aquele negócio de, porra, se eu perdi tal edição... Não, dá pra começar a acompanhar como um quadrinho americano. Outra vantagem é que, mesmo esse material tendo saído inicialmente em 2019, teve a paradinha ali por causa da pandemia, agora voltou de maneira bimestral, você consegue facilmente todos os números. Você consegue comprar agora o número 1, na Amazon ou na Mitos. Eu comprei agora na Mitos essa edição aqui, mas também tem na Amazon e sempre tem descontos. Então você pode começar e dar uma chance para ver como esse material anda. Além desse trio, tá, fazendo essas aventuras, a gente tem um monte de outros personagens surgindo. Na edição número 5, por exemplo, existe um encontro dos batedores, e a gente vê que tem... Porra, como um grupo mesmo de RPG, um grupo mesmo de anime, tem características diferentes. Tem um elfo, porra, daqueles super fodão, que ele ele é o único batedor que não tem uma equipe. Ele age sozinho, porque ele é tão foda que ele age sozinho. E várias outras coisas legais. É uma história com bastante ação e com bastante história. O roteiro é muito rico, o mundo é rico demais, tá? E as possibilidades são infinitas. O material é bom demais. É uma narrativa que te prende desde o começo. Essa primeira história aqui, na edição número 1, a gente já começa com uma investigação que logo de cara já entra numa super perseguição nos telhados da cidade que eles estão. Uma parada meio... Porra, James Bond já fez umas perseguições de telhado dessa. Velozes e Furiosos já fez aquela correria. Até o Aquaman teve uma perseguição em telhado. Vai pulando de telhado em telhado, vai ficar umas telhas, aí se pendura. Não, esse telhado tá longe demais e tal. Até... Porra, ação pura. Deixa eu mostrar as páginas dessa perseguição aqui pra vocês terem ideia, tá? De como a revista entra numas agilidades, assim, ó. Num ritmo de ação. E olha só que frenético, cara. Uma arte espetacular. E quando entra na ação... É ação mesmo, é porradaria, é correria, é um negócio louco e fantástico. O material é muito bom nessa parte de ação e ele é muito bom na parte de texto. Na hora que eles têm que sentar para conversar, que eles têm que analisar alguma coisa e tudo mais, isso também é muito rico e muito bem trabalhado. Ainda dentro dessa edição, além de eles estarem investigando uma determinada coisa desde o início da história, ainda tem alguns flashbacks, ainda tem algumas histórias que contam um passado de 6 anos antes, justamente trazendo um pouco desse grupo se formando, alguns elementos antes. É uma história que se passa em 2 tempos, digamos assim, tá? A gente tem todos os elementos de flashback, como a alteração das cargas ali. É um material muito bem pensado e muito bem trabalhado. Vale demais. Dragoneiro não tem concorrente na banca. Se tu é um cara que ama esse tipo de coisa como eu amo, esse mundo fantástico, elfos, orcs, jogou Warcraft, e tu quer um quadrinho desse. E não tem, tá? Não tem. Não existe nada assim. Não tem nada nesse momento. Me dê um exemplar. Não existe. Essa é a oportunidade de você pegar na banca
bimestralmente um material de qualidade, que também não é simplesmente, tem aí um material, mas porra, aí tu vai ler e é uma merda. Não é. É um material muito bom. Os personagens são cativantes assim a ponto de... Eu comecei pela edição número 5. Foi a primeira edição que eu li. Eu peguei a edição número 5 com 3 páginas. Eu já tava assim, porra, me amarrei nesses personagens. Adorei esse orc. Tá? É um material cativa demais. Porra, a narrativa é muito boa e a arte é espetacular. O cara manda bem demais num material que você não tem similares. Não tem concorrente. E se você já leu o Conan, você já tem uma predisposição a gostar disso. Dá uma chance pro Dragoneiro. Se tu gosta dos mangás, mas quer ler outras coisas diferentes, acho que isso aqui tem uma narrativa que vai atrair muito um leitor de mangás. Por essa ação do jeito que é, pela história, o fato de ter um grupo. Uma coisa muito legal nos shonens, tá? Pelo menos que eu curto demais, é um shonen que tem um grupo. E um grupo bacana. Seja Cavaleiro do Zodíaco, seja Yu Yu Hakusho e tantos outros, Samurai X e tal. Tem um grupo, né? Aquele grupo com personagens tão diferentes, com habilidades tão diferentes, com carismas, personalidades. Isso é uma coisa fantástica dos shonens. E aqui tem uma similaridade com isso, tá? Então, acho que, porra, pra todo mundo que quer um bom quadrinho de aventura e de fantasia, Dragoneiro é espetacular. Então, a edição 1 começa a história e a edição 2 continua a história, tá? O material continua nessa daqui, diferente, como eu disse, da maioria dos materiais da Boneg. Dragoneiro tem um senso de continuidade maior. Deixa eu mostrar aqui umas páginas para vocês. Uma outra coisa legal que tem aqui no mundo que se passa a história é que existem umas pessoas que são os tecnocratas. Eles são pesquisadores e desenvolvedores de tecnologia e trazem pra gente, além do mundo todo de fantasia, do básico de RPG, ainda trazem algumas coisas numa tecnologia, alguma coisa meio steampunk, assim. Então, existe lá uma espécie de arma de fogo, existe alguns elementos tecnológicos para dentro dessa história. Nada que destoe, tá? Mas cria ainda uma possibilidade a mais narrativa, traz mais elementos para o material. Não é uma coisa totalmente corrente dentro da história, tá? Mas agrega uma coisa um pouquinho a mais do que uma simples fantasia medieval. Aqui é o que eu estou te falando. Numa dessas edições eu vi, por exemplo, uma arma que parece uma arma de fogo. Uma arma que parece uma granada. Mas não é uma coisa assim que vá atrapalhar narrativamente, porque tem toda uma contextualização, tudo é muito bem trabalhado. Feiticeiros, magos, dragões, orques, espadas, brigas espetaculares, um mundo de fantasia rico, completo e divertidíssimo você encontra em Dragoneiro. A revista que tá esperando você dar uma olhada, cara. Você não vai se arrepender. Não vai. Dê uma chance para isso aqui, que isso aqui é bom demais. É um dos meus títulos favoritos da Boneg, assim, fácil. Tá? É um material que você vai ver aqui, review de todas as edições. Eu tô com a 3 e a 4 ali na pilha para ler já imediatamente. Tem review da número 5 e das outras vai continuar tendo também. Dê uma chance. Dragoneiro. O Caçador de Dragões é um material totalmente espetacular. E não é um quadrinho simplesmente de um cara que caça dragões. É Caçador de Dragões porque ele é de uma linhagem de Caçador de Dragões, porque ele caçou um dragão. Tá? Mas não é isso. Tem muito mais coisa por aqui. Tanto que aqui não tem nem dragão. Aqui ele está investigando outras coisas. Eu ainda não vi dragão na história. Tem ideia. Só em flashback. Dê uma chance. Dragoneiro. Espetacular. Tu vai se amarrar nesse material. Só que se prepare, que depois de tu ler Dragoneiro, tu vai começar a ficar curioso. Porra, Dragoneiro é bom, cara. E o Barba falou que é bom e é bom mesmo. Será que os outros materiais da Boneg também são bons? Júlia, Dylan Dog. E aí fudeu. Aí tu vai... É igual crack. Boneg é igual crack. Tu lê uma vez, já era. Tu fica viciado. É vício instantâneo. Tô te falando que aconteceu comigo e com várias pessoas que dão os depoimentos aqui no canal. Rodrigo, fui te ouvir, comprei, porra, barba, fudeu, agora... É por aí. Beleza? Já leu o Dragoneiro? Conhece o Dragoneiro? Nunca tinha ouvido falar? Dê uma chance agora que você não vai se arrepender. Material fantástico e espetacular. Então escreve aí pra mim, conversa comigo, diz o que você achou, o que você vai achar, se vai comprar, se não vai, se já leu, se gostou, se não gostou. Não gostou, eu acho que é impossível, tá? Não gostou, é impossível. Se tu tem interesse por esse tipo de material, é impossível, te digo aqui mais uma vez, impossível não gostar de Dragoneiro. Se
você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que tenha curtido o programa. Deixa o likezinho, se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre. Tem review aqui quase todo dia. Eu tento fazer todo dia, a maioria das vezes sabe, às vezes falha um diazinho, mas tem programa aqui praticamente todo dia, 7h45 da noite. E às terças-feiras tem reviews exclusivos de materiais da Boneg. Então dá uma olhada aqui nas terças-feiras, você pode descobrir vários materiais incríveis, tá bom? Se inscreva no Facebook e no Instagram do Barbas. Vou deixar o linkzinho aqui da Mitos e da Amazon. Se você comprar no linkzinho da Amazon, você ainda dá aquela força bacana aqui pro Barba, beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.